Olá, seja muito bem-vindo para a nossa leitura anual da Bíblia com a Cê, e nós seguimos o livro do Êxodo. Agora no capítulo 18, Jetro, sogro de Moisés, vai visitá-lo e Moisés conta tudo que Deus fez e Jetro acaba levantando um sacrifício ao Senhor em gratidão e dá um ótimo conselho para Moisés. Não fica tudo nas suas costas, Moisés. Vai lá e distribui responsabilidades. Moisés escuta o conselho de Jetro e vai dividir responsabilidades para que homens tementes, sábios, possam também ajudá-lo a cuidar de um povo. Imagina um povo inteiro e só Moisés para orientar. Muitas vezes nós nos tornamos sobrecarregados por causa disso. A gente não consegue abrir mão de deixar com que outras pessoas venham a nos conduzir de alguma forma a resolver algumas coisas que elas tenham capacidade para fazer. Muitas famílias, eu vejo muitas mães e pais sobrecarregados porque não dão a responsabilidade até mesmo para os seus filhos, coisas que eles já poderiam estar fazendo por si mesmos. É muito importante a gente aprender com Jetro e levar esse conselho não só para dentro do contexto eclesiástico, mas para tudo nas nossas vidas. Nós seguimos para o capítulo 19, Deus chama Moisés para o Monte Sinai, e aqui no Monte Sinai, Deus começa a falar sobre um tempo e um momento de santificação do povo, porque Deus iria descer e se revelar bem na frente do povo. Tanto que quando o povo viu a glória de Deus descer, eles ficaram com muito medo e pediram a Moisés que não, que eles queriam que Deus falasse apenas com Moisés, e Moisés passasse tudo que Deus tinha falado para eles. Tamanho foi o medo e o terror que o povo ficou quando viu a glória de Deus descer ali no Monte Sinai. Moisés, então, ele entra dentro dessa presença de Deus, mas num primeiro momento, ele não vai sozinho. Moisés, ele aqui no capítulo 19 e 20, ele entra junto com Arão e alguns desses homens escolhidos, e ali eles vão ver a glória de Deus, e esses homens eles não morrem, porque assim Deus não permite, mas eles ficam até um certo limite. E Moisés dali, ele entra sozinho na nuvem de Deus para ouvir Deus falar. E Deus dá os 10 mandamentos. Dentro desses 10 mandamentos, Deus vai fazer toda uma explicação. Então, aqui no texto, nós vamos ver que no capítulo 20, Deus libera os 10 mandamentos e depois ele começa a falar sobre o trato das pessoas. E por que será que Deus faz isso? Porque era um povo escravo que não tinha a menor noção do que era uma sociedade, do que era a constituição de uma sociedade, como viver dentro de um ambiente que não seja escravo. Então Deus ele vai ensinar, aqui no capítulo 21 nós vamos ver o tratamento dos escravos, como que deveria ser feito quando houvesse danos pessoais, proteção de propriedades, de animais, responsabilidades gerais dentro daquele clã, vamos dizer o seguinte, né, dessa seguinte maneira, como eles deveriam tratar pessoas que não serviam a Deus, como que eles deveriam tratar estrangeiros, como que deveria ser as suas ofertas, e no capítulo 23 ainda vai falar sobre a maneira do caráter que o povo deveria ser. Então ele fala muito sobre não espalhar boato, não ser perverso, não ser falsa testemunha, jamais acusar alguém falsamente. Então Deus já começa a trabalhar questão de leis, mas também questão do caráter do povo, que antes era uma coisa muito vaga. Nós vamos entender que eles eram escravos. Eles não tinham noção nenhuma de sociedade. Então, dentro daquele momento de revelação dos 10 mandamentos, Deus já começa a explicar muita coisa para o povo. E no capítulo 23 por 24, nós vamos ver que Deus, além de explicar sobre honra, sobre obediência, ele também vai falar sobre a idolatria e o quanto o povo deveria se afastar de tudo que fosse idolatria. Não apenas a convivência, o servir aquele Deus, mas também o adquirir das práticas comuns daqueles povos. Por quê? Uma vez que eu começo a praticar algo que parece estar indiretamente só ligado, não é uma coisa direta, eu já estou debaixo do poder daquela idolatria. E isso está no capítulo 23, versículo 32, e eu vou ler porque é muito importante isso.
Não façam tratados com eles nem com seus deuses. Estes povos não devem habitar em sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão na armadilha da idolatria. Então, muitas vezes a gente não crê, mas convive e começa a ter práticas semelhantes a daquelas pessoas que servem a outros deuses e nós, mesmo sem percebermos, estamos debaixo do poder daquele demônio, daquela idolatria. Então, um alerta para você que muitas vezes convive demais com pessoas que servem a Satanás e sem perceber já está debaixo do poder de Satanás, mesmo tendo uma aliança com Deus. E dali a pouco os frutos e os resultados virão com certeza. No capítulo 24, Moisés desce e fala tudo isso ao povo. Os 10 mandamentos, caráter, honra, como que ia ser as regras, e o povo aceita. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 24, versículo 3, Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor, e todo o povo respondeu em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Ou seja, Deus vem, ele explica, ele orienta e deixa o povo decidir se de fato aquele povo desejaria viver debaixo do senhorio de Deus. E o povo diz: sim, nós queremos. E no capítulo 24, 7 fala: pegou o livro da aliança e leu em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que ele ordenou. Então aqueles homens que eu citei e ainda estavam naquela posição de um pouco à frente no Monte Sinai, mas não estão lá dentro da glória do Senhor. Eles têm uma visão, né, dos pés do Senhor como pés de superfície azulada como a safira e clara como o céu. E eles tiveram essa visão porque assim Deus o permitiu, para que isso fosse testemunho de que Deus de fato havia falado sim com Moisés e não fosse apenas Arão testemunha desse fato tão importante. O que acontece é que depois disso, Moisés ele entra dentro dessa nuvem densa da presença de Deus e permanece ali por 40 dias e 40 noites. Veja que a partir daqui nós vamos entender por que foi tão séria a quebra dessa aliança. Porque Deus não fez um ato onde o povo não estava ciente do que ele havia determinado. Deus explica pausadamente tudo que o povo deveria fazer, crer e ser, e o povo diz: sim, nós aceitamos. E depois o povo vai e quebra essa aliança. Deus não nos cobra nada que nós não tenhamos consciência. E muitas vezes Deus fala conosco, nos orienta e nós temos consciência. E mesmo assim, por conta de uma emergência, por conta de algo que eu não achei bom, por conta de não sei o quê, a gente vai e quebra uma aliança com Deus. Hoje o aprendizado é esse. Deus, ele tem um jeito próprio de determinar o caminho do seu povo. E ele não vai abrir mãos das suas palavras, dos seus valores, do seu princípio. E ele pergunta para mim e para você: você aceita seguir o cristianismo? Eu digo que sim, e eu espero que você também diga que sim e permaneça nessa decisão. Mesmo que passem 40 dias e 40 noites, que para nós simbologicamente signifique um tempo de indecisão, um tempo de incerteza, que o povo não sabia o que tinha acontecido, mesmo que em tempos de indecisão e incerteza, a nossa resposta tem que ser a mesma. Eu vou cumprir com o caráter, com as leis e com as palavras de Deus na minha vida. E é muito importante que a gente seja sucesso na nossa vida, o afastamento de tudo aquilo que mancha o que Deus já nos deu por revelação. Este foi o nosso dia de leitura da Bíblia de hoje. Eu aguardo você para os próximos capítulos do Êxodo. Vem ser rema com a gente.